E vem conferir uma crítica do último episódio de Shingeki no Kyojin. E depois de tanto tempo, finalmente terminou Shingeki no Kyojin. E por que eu falo depois de tanto tempo? Porque o anime começou a ser lançado em 2013 e ele se encerra em 2023 com um total de 4 temporadas. Então isso já mostra como o anime foi extenso no sentido de tempo de duração realmente, de quanto demorou para o anime acabar, mas também mostrando como ele teve bastante pausas. Afinal, de 2013 a 2023 ele teve um total de 4 temporadas. Vale destacar também que uma coisa que vale, né, um grande destaque, é que essa quarta temporada, que é a última, ela foi dividida em várias partes. Tanto que até tinha virado uma piada internamente e no fandom de animes, que era aquela ideia de, nossa, quantas partes vai ter esse final? Porque começou com a parte 1, parte 2, parte 3, episódio 1 especial, episódio 2 especial. Então foi algo bem extenso. E vale destacar, o mangá, ele começou a ser publicado em 2009 e teve seu encerramento em 2021. Para você ver também que o mangá, ele foi duradouro. E pra você ver que já que o mangá terminou em 2021 e o anime terminou em 2023, isso prova também porque o anime demorou um pouco para se encerrar. O mangá também demorou para se encerrar, teve bastante momentos de pausa e isso ajudou muito o anime a ter esse distanciamento de uma temporada para outra. Tanto que se você pegar a primeira temporada aqui no Kyojin e você ver até a última, você vê uma grande diferença da animação. E isso é óbvio, faz 10 anos de uma temporada para outra. Então, tipo assim, do começo ao fim da obra. E já que teve muito tempo para preparar e a parte da animação vai mudando sua qualidade, obviamente a qualidade também vai mudando em relação até de estética. A primeira temporada tinha aqui no Kyojin era uma estética, um estilo de animação, e a última agora já era completamente diferente. Isso é muito interessante, considerando que os personagens tiveram crescimento em questão de design, e isso ajuda muito a criar mais traços de realmente cansaço, que era necessário tinha aqui no Kyojin. Afinal é uma obra que, se for ver o universo, é um universo triste, é um universo das coisas, muita morte acontece, muitas perdas tem, e por causa disso a tristeza que a animação vai mudando ao longo do tempo é muito legal. Mas aqui eu tô falando da obra em geral, e eu queria tô focado mais no episódio final. Eu queria fazer uma crítica sobre ele, queria falar o que eu achei dele, se eu gostei do final da obra, se a animação foi boa. Bom, primeiro eu vou falar que essa é a segunda parte, né? A primeira parte foi lançada em março de 2023 com um episódio de 1 hora. E aí eles prometeram que esse episódio final teria mais de 1 hora, e eles não mentiram sobre isso. Esse episódio que lançou agora em novembro teve um total de 1 hora e 24 minutos de duração, para você ter uma noção de como foi extenso esse episódio de Shingeki no Kyojin. A partir daí, eu tenho que dividir esse episódio em 2 partes. Algo que eu achei excelente, algo que eu adorei no episódio, que seria a parte técnica, a parte da animação, a parte do confrontos, a parte de como ele brincou com todo o universo, e isso me agradou muito. E aí, a gente vai para a segunda parte, que aí vai ter bastante spoiler, já aviso antes sobre o final, eu quero discutir um pouco o final, que seria envolvendo a história e como se encerrou, se foi satisfatório ou não, porque eu acho que é aqui que vive o grande problema dessa obra. Bom, começar falando um pouco sobre a parte de animação. A animação é muito bonita, ela é muito bem feita, ela é muito fluida, e eu até tenho uns pontos que eu tenho um problema um pouco com o Shingeki no Kyojin, é quando eles colocam uma certa expressão, que realmente ele quer mostrar muita expressividade de alguns personagens, eles brincam muito com o sombreado através do rosto, que eu não gosto tanto, mas eu entendo que no mangá é assim. Se você vê alguns painéis clássicos de Shingeki no Kyojin, você vai perceber que realmente os personagens têm esse traço um pouquinho mais carrancudo e com bastante linha para fazer o traçado, para querer mostrar realmente a expressão deles. Isso eu acho que não fica tão bonito e até tira um pouco de alguns impactos de alguma cena. Mas tirando isso, eu gosto muito de como eles trabalharam tudo em relação à parte técnica aqui. Na parte da ação, que eu acho que ela tá fluida, bem feita e com momentos marcantes. Desde momentos do Levi, como o momento da Mikasa, como o momento de qualquer outro personagem que poderia ser um titã. Como, por exemplo, o Reiner tem excelentes momentos, o Jean tem excelentes momentos nesse episódio, todo mundo tem esse momento, a Anne, todo mundo tem excelentes momentos nesse episódio, e em questão de ação funciona muito bem. Outra coisa que eu gostei bastante seria envolvendo a escolha do cenário, porque ali realmente é um cenário que você tem um céu diferenciado, você vê que tem até um esverdeado no céu, bem menos azul, e muito mais esverdeado, até um certo traço, para você realmente
tem uma coisa diferente. E o chão onde acontece acaba sendo um chão meio só de terra, realmente de montanhas, então fica algo mais marrom. Isso dá um contraste muito bom com o próprio Eren, que ele é um titã que está praticamente totalmente em branco, né? Ele é um titã totalmente em branco. Isso ajuda bastante. Uma coisa que eu não gostei, eu acho que seria muito difícil de animar, poderia gerar um problema em questão de imagem de tela, e também é sempre uma linguagem de realmente você saber a diferença do bem pro mal. Que seria, você consegue ver que todos os titãs que voltam aqui, e até os que a gente nunca viu que aparecem, que são para ser os vilões, para ser contra o grupo bom, você vê que ele tem uma textura bem acinzentada ou branca, e combina obviamente com o osso do Eren, é como se eles estivessem saindo do osso do Eren. Isso, obviamente, é para diferenciar eles dos bonzinhos, que tem uma cor natural. Mas eu acho que tivesse várias cores, com vários designs interessantes, designs novos de titãs ali, dentro da cena realmente ação, que a gente vê alguns realmente pela primeira vez, seria muito legal ver uma estética total deles. O branco tira um pouco desse impacto. Mas como eu falei, a ação funciona muito bem, é muito fluida, muito bem feito, com momentos que você vai ficar na ponta da cadeira, preocupado com o que vai acontecer. Você realmente acha que alguns personagens vão acabar morrendo ali. Você realmente acha que alguns personagens vão acabar não sabendo como eles vão sair daquela situação. E isso é muito legal. Isso tem que elogiar no desse episódio. Do episódio passado, temporadas passadas, existem grandes momentos em Shingeki no Kyojin que se destaca a animação e não é por motivo qualquer. Por exemplo, eu lembro muito de como fizeram aquela animação do Levi numa temporada, algumas temporadas atrás, que ele percorria pela cidade. Sempre que envolvia eles correndo com o seu 3D em volta, era sempre muito bonito de se ver. E aqui eles brincam muito bem com isso, brincam com o design e brincam com o estilo diferente de luta, porque cada titã tem um estilo diferente de luta, e isso eu acho que eles brincam bastante. Até acho que podia ter um pouquinho mais, ter mais titãs mostrando mais sua capacidade, mas mesmo assim eu gostei bastante. Essa ideia dos personagens caírem pra levantar, eu também gosto bastante. O Reiner, coitado, ele apanha o episódio inteiro e você vê que ele não vai desistir. Isso cria um medo e também cria uma tensão maior, porque realmente você acha que todo mundo pode morrer ali. Ainda coloca um senso de urgência de ter um grupo de humanos. E eles também, alguma coisa que eu gostei bastante é que eles não têm medo de mostrar a catástrofe. Toda hora eles têm quer mostrar quem que tá matando, quem que não está matando. Como pessoas inocentes estão morrendo naquele processo, eles acabam fazendo cenas muito fortes, como uma cena que eu adorei envolvendo a animação, que é todos os humanos indo pro precipício e quase morrendo, e uma mulher passando seu bebê, tudo em preto e branco e só o bebê em vermelho. Inclusive, destaque muito para as cores desse episódio, porque nessa parte fica muito numa tonalidade de cor que é branco, com muito verde, verde é meio azul, que seria a parte do céu, junto com a parte das montanhas. Mas quando você vai em alguns momentos mais pra dentro realmente do anime, principalmente na parte do último capítulo, onde o Armin conversa muito com o Eren, toda aquela sequência onde envolve aquele cenário me agrada muito, porque eles brincam muito com as cores e como existe um contraste pro final. Porque quando tá conversando o Armin e o Eren, você vê que tem sangue em todo lugar. É um rio de sangue que era do azul pro vermelho. E depois quando chega no final você vê aqueles vários pés gigantes dos titãs colossais, onde você consegue ver a planta nascendo no lugar com água. Eu achei muito interessante a estética e as cores. Então a parte técnica desse episódio é simplesmente brilhante. Mas como eu falei, isso aqui tem que ser dividido em duas partes. E a gente chega na parte da história. E aí é que vive o grande problema do final de Shingeki no Kyojin. Eu vou fazer um vídeo à parte falando aqui se o final realmente foi bom ou ruim da história, onde eu realmente vou me aprofundar mais, e aí eu vou falar com spoiler também, tudo que eu achei de ruim do final. Mas aqui eu vou ter que falar algumas coisas pra realmente falar porque eu não gostei do final de Shingeki no Kyojin em relação à história. Bom, se você for lendo Shingeki no Kyojin, ou se você for assistindo Shingeki no Kyojin, você vai conseguir perceber uma coisa bem interessante nessa obra, como que o autor ele vai mudando um pouco a perspectiva do público sobre alguns personagens. Isso é óbvio, eles vão evoluindo, eles estão no mundo de guerra, e obviamente quem vive num mundo de guerra são pessoas, crianças no caso, que vivem um mundo de caos. Então para eles a mudança é normal, fazer algumas coisas radicais faz sentido. E é isso que o autor quis fazer do Eren, do começo ao final da obra. Como ele era alguém que foi sempre sendo usado por pessoas de forma diferente, até chegar no momento onde ele meio que tem um estopim e acaba virando esse meio que genocida, como eles acabam colocando ao longo da obra. Só que sempre teve uma dúvida ao longo de toda essa última temporada. Tudo bem, você está usando essa temporada para ser maior, mais longa, para realmente desenvolver esse conceito que você quer apresentar do Eren se tornar um total genocida. Tudo bem, esse conceito, se você quer colocar, se o autor quer fazer isso, tudo bem se ele desenvolver muito bem isso. E ainda tem um outro fator, você ainda tem que desenvolver um outro caminho, que é essa ideia de como ele vê o presente e o passado. É o presente, o passado, o futuro, como ele consegue ter essa brincadeira com o tempo. E sempre que algum mangá que não, ou anime,
anime, ou filme, ou série de TV, ele brinca com a ideia de viagem no tempo, de passado, presente, de mudar o que pode ou não acontecer, eu sempre fico com o pé atrás. Porque normalmente vai acabar gerando incoerências, furos de roteiro, problemas. Só que aqui eu tinha uma esperança um pouquinho maior, porque eu não tinha lido o mangá, e muita gente já tinha criticado o final do mangá, e ao mesmo tempo eu tinha uma esperança porque eu pensei, olha, ele tá fazendo uma temporada maior, eu acho que ele vai conseguir desenvolver. O problema é, durante quase toda a quarta temporada, tirando o começo, o Eren acaba indo sendo jogado cada vez mais como um vilão, ele vai se tornando cada vez mais um vilão da obra. Então ele vai perdendo mais espaço do protagonismo, então a gente não consegue muito ter a visão dele o tempo todo, em poucos momentos no começo da temporada. Depois ele vai se isolando, a gente vai vendo mais as outras equipes indo atrás do Eren. Então ele meio que não conseguia dar espaço pro Eren realmente ir mostrando seu lado, E aí chega no último episódio. Era óbvio que no último episódio ia ter que ter um momento onde o Eren ia sentar com os personagens principais, que ele largou a ideia de protagonismo e dá pros outros personagens, e ia ter que conversar e falar com o seu plano. E aí isso acontece aqui. E quando ele começa a explicar o seu plano, você vê como esse final é realmente triste, e ele é ruim, ele é mais do que decepcionante, ele realmente é um final ruim. Ele é aquele final que visivelmente o autor ele queria agradar todos os públicos possíveis fãs de Shingeki no Kyojin. Quem queria que o Eren fizesse uma grande vingança e matasse todo mundo e que tinha essa ideia de vingador, ele fez isso. Ele colocou ele para matar 80% da população mundial. Ele mesmo fala isso. Então ele faz isso, mas ao mesmo tempo ele não queria que o Eren realmente morresse totalmente, ele completamente destruído e se tornasse um vilão total. Ele também fez isso, não que eu concorde, mas ele, nas suas escritas ele fala isso, porque quando o Eren tá conversando com o Armin, ele fala que ele fez tudo o que ele fez e matou 80% da população para os amigos dele poderem se manter vivos, se manterem como heróis, salvar a terra deles. E aí, isso não funciona muito bem. E o Armin ainda agradece ele por isso, no meio de um genocídio. Não tem como aceitar esse roteiro dessa forma. Sem contar que, tudo bem, o filme tem o episódio de 1h24, ele foca muito na ação e deixa só os últimos 10 minutos para focar nisso. Ou seja, todos os problemas do último arco, tudo que ele inventou a partir dali, desde viagem no tempo, presente, passado, Irmin, que seria praticamente a titã original ali que encontrou o verme, até o ponto principal de Mikasa e Eren, tudo ele resolveu resolver em fala e diálogo nos últimos 20 minutos. Então gera facilitações de roteiro que me incomodam muito, com argumentos como, eu não posso falar porque eu não tenho ideia, no último capítulo, envolvendo, eu não sei o que aquela personagem pensa, desde desculpas completamente, que não tem como aceitar, em relação a como o cara fez um genocídio, mas era com seus amigos, então tudo bem, até num ponto interessantíssimo, que é uma discussão envolvendo guerra e paz, e como a gente vive num ciclo do ódio, que é interessantíssimo. Foi jogar no final, e realmente não é muito bem explorado, então por isso, eu não acho que, só pra deixar claro, eu não acho que o final de Shingeki no Kyojin estraga a obra como um todo. Eu acho que a obra tem temáticas muito interessantes, temáticas muito relevantes, que são muito bem colocadas ao longo de toda a obra. Mas eu acho que o final, ele estraga aquele sentimento de querer revisitar a obra de modo geral. Porque esse último episódio, ele tinha uma função muito difícil, que era, a gente tem que explicar tudo de uma temporada inteira, que existem vários episódios, que já tá há muito tempo enrolando. Até parecia que o estúdio, de modo geral, eles ficavam enrolando e criava parte 2, parte 3, porque eles nunca queriam chegar nesse final terrível que o anime tem. O final, ele é meio que floreado por essa animação maravilhosa, cenas de ações muito marcantes, com uma trilha sonora muito impactante. E tem momentos até que são emocionantes no episódio. Reencontro de alguns personagens, que é muito emocionante, porque faz 10 anos que esse anime existe. Muita gente passou praticamente a adolescência, ou quase a fase adulta, que tá assistindo Shingeki no Kyojin, ele cresceu junto com a obra. Tem momentos que ele consegue pegar pra mostrar como eles têm personagens carismáticos e que funcionam bem. Mas o final do Eren, ele meio que quebra muita coisa que esse anime apresenta. Desde a parte de coisas que tem facilitações de roteiro, até a parte de coisas que são muito mal explicadas, coisas que não são muito bem desenvolvidas, e não estraga a obra, mas enfraquece muito o ponto. Sem contar que tem algumas coisas de relacionamento, como eu falei, eu vou ir mais profundamente quando eu fizer um vídeo falando sobre o final da obra, o que eu não gostei realmente entrando 100%, mas que também me incomodam. No fim, ele é um final muito mais do que decepcionante. Ele é um final ruim. Você pode perguntar, mas o episódio como um todo, ele mais vale a pena ou ele menos vale a pena? Pra mim, ele até, em modo geral, pra quem assiste a obra como um todo, tem que assistir o episódio final. Mas eu falei, eu fico com essa contradição na cabeça, porque a parte técnica eu achei excelente, mas a parte de roteiro, ela é problemática. Mas aí é que entra o ponto. Eu não estou
gostou aqui nesse anime, como Shingeki no Kyojin, ele não é um anime que é focado só na ação, ele é focado na história, nos personagens, nas discussões, coisas profundas que eles sempre apresentaram. E aqui desse final acaba decepcionando, fazendo com que eu não acho que seja a obra como um todo terrível, mas o final é muito fraco. Concluindo, Shingeki no Kyojin terminou. E como eu falei, a parte técnica desse último episódio, ela é fantástica. Daria pra facilmente assistir essa 1h40 numa tela de cinema, que eu ficaria muito feliz. Mas a parte da história, ela acaba incomodando. Tem algumas despedidas emocionantes, tem alguns personagens que retornam que é legal rever. E como eu falei, tem um ponto ou outro que ele poderia funcionar melhor se fosse melhor desenvolvido. Mas eu não gosto do roteiro de modo geral. Eu não gosto de como se encerra. Eu acho que em 1h24 poderiam ter tido muito mais tempo pra focar no que eles realmente querem encerrar. O autor, ele foi por um caminho que me incomoda muito, que é um caminho de eu quero agradar todos os públicos. Então ele tentou agradar todos os públicos e no final ele gerou incoerências, problemas de roteiro, furo de roteiro, estragou alguns personagens a partir dali, com alguns diálogos bem questionáveis. Inclusive eu acho que ao longo do tempo, quando a gente for analisar a obra como Shingeki no Kyojin vai ser aquele final que cada ano que passar, ele vai se tornar um final cada vez mais problemático, por alguns discursos, por algumas falas e por algumas coisas que fizeram ali que não funcionam muito bem. Como eu falei, eu vou aprofundar mais em um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre o final. Mas o final ele acaba destruindo meio que o episódio pra mim. Porque, de novo, ele é um episódio bom de se assistir. Se você gosta realmente da obra, vai ter momentos muito legais em questão de ação, de ver os personagens em tela. Mas é o que eu falei, Shingeki no Kyojin, pra mim, ele é muito mais do que ação. A ação pode ser um chamariz. A violência gráfica, que sempre destacou muito no começo da obra, pode chamar sua atenção. Mas pra mim, o que realmente fazia eu querer continuar assistindo a obra era muito mais do que a animação. Eram as discussões, os mistérios, tudo que o autor ia apresentando e até desenvolvendo bem. E esse final, ele quebra tantas coisas que acabou me decepcionando. E por isso que eu fecho esse último episódio de Shingeki no Kyojin com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do último episódio de Shingeki no Kyojin? Você gostou do caminho que eles percorreram ou você não gostou? O que você achou da animação como um todo? Teve um momento que te marcou mais? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.